Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, para continuar, né, o nosso estudo que a gente está tendo. Já fui ali, fiz uma merenda e tal. Vou tomar um suquinho aqui, na caneca de criança, porque eu sou uma criança, tá? Eu sou uma criança, tá, pessoal? Tomar aqui para a gente, a garganta trabalhar bem na hora que eu estiver aqui falando, tá? Sobre os conceitos, sobre tudo, tá? Então, qual é o tema que a gente tá falando hoje, pessoal? Que a gente falou lá na primeira parte. O que é o olhar espiritual? Então, o que é que a gente viu que é esse olhar espiritual, pessoal? Ele fala que é uma capacidade do espírito, né, de perceber, compreender a realidade de forma mais profunda, além da aparência. Então, é isso que significa o olhar espiritual. É um olhar do espírito, tá? Daquele que despertou. Então ele fala que essa visão transcende os olhos humanos, não foi que a gente viu? E compreende as verdades espirituais e as dimensões da vida que não são visíveis aos olhos humanos. Aí ele falou também que o olhar espiritual, o olho é o espelho da alma, que é um órgão que expressa, da expressão espiritual e mental. Então, a gente expressa o olhar que o nosso espírito está olhando aqui, tá? Ele fala que é o terceiro olho, localizado na testa, né? Simboliza visão interior e poder. Aí o que é que ele falou mais? Ele falou que, como é que se diz? É uma habilidade que, como é que se diz? Que você tem um discernimento de perceber a ação de Deus na sua vida e no mundo ao redor. Então você vai perceber que Deus está agindo, tá? E ele diz que essa percepção também é vital para o crescimento, fortalecimento da fé do indivíduo, né? Que ele vai se conectar e vai compreender o propósito de Deus. Então, aquele propósito que foi colocado na alma dele para ele vir fazer aqui nessa realidade. O que mais que a gente viu na primeira parte? Que é através existem dificuldades, né, espirituais, mas que com as práticas como meditação, oração, tal, buscando vai nos ajudar a ter esse olhar, essa visão espiritual, tá? E diz, tem que se dedicar à oração, que aí o discernimento de distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Então, esse olhar espiritual está intimamente ligado a isso, a discernir, a capacidade de discernir o outro espírito, né, que está se manifestando aqui, se ele é verdadeiro ou é falso. Tá? Ele está trazendo a essência da verdade ou está trazendo uma essência da mentira. O seu espírito vai ter essa capacidade de discernir o outro espírito. Por isso que a Bíblia fala lá, né? Examinar o espírito para ver se ele vem de Deus ou não. Então, é uma coisa que está de acordo com a espiritualidade. Tá? Você tem que despertar o olhar espiritual. Aí a gente viu no quê? Que o olhar espiritual ela tem seu desafio, a dificuldade com as distrações modernas desse mundo, a tecnologia, a preocupação diária, a dificuldade de se concentrar nas coisas espirituais. Então, isso vai fazer com que obscureça a sua visão espiritual.
levando à frustração e desânimo. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Com a maioria das pessoas. Porque isso aí é um plano da Matrix. Deixar você nessa escuridão, para você não ver além do que você está vendo. Você só tem que ver aqui. E aqui ele cria o império dele, engana você, cria as coisas e você cai. Tá? A maioria, tá, pessoal? Até de grupo religioso que não devia cair no laço do passarinheiro, cai também. Aí a gente viu também que ele é olhar, a gente tem que ter um olhar de sensibilidade para o outro, fazer o bem e tomar decisões que honre a Deus. Então, que esteja alinhado com a espiritualidade. Além disso, ele disse: o olhar traduz as ações concretas. Então, do trabalho que você vai fazer no grupo, ajudar o próximo ou dar um testemunho de fé, né? Praticar o olhar não apenas transforma a vida do que crê, mas também impacta positivamente a comunidade ao seu redor. Então, vai haver impacto. E a primeira comunidade, o primeiro grupo é o grupo da sua família. Eles perceberam que vocês mudou, tá, pessoal? Eu perguntei isso aqui às pessoas do meu canal, elas já disseram, nem precisa, irmão. Eles já estão dizendo que a gente está mudado, tá? Então, vai acontecer isso. Aí o que mais? Aí a segunda parte, né? Ele fala, nosso olhar espiritual desempenha um papel crucial na forma como percebemos e compreendemos o mundo ao redor. Então, a visão espiritual que você tem vai ser crucial para o seu comportamento aqui nessa realidade. Tá, pessoal? Então, uma pessoa que se declara espiritualista, cristão, ela diz que tem um olhar, uma compreensão de Cristo, tal, não sei o quê. Mas quando você vê, está agindo do mesmo modo que uma pessoa que diz que não conhece a Deus, que é ateu e tudo. Aí você fica pensando, essa pessoa disse que era evangélica, cristão, é uma pessoa que acredita em Deus, por que ela está agindo assim? Então, está mentindo para os outros, está enganando as outras pessoas. Então, pelo comportamento, pessoal, você percebe, tá? Começa a ter uma visão mais terrena do que uma visão espiritual. Tem um monte aí, pessoal, tem um monte aí. E eu fico olhando assim, eu digo, porque, entende, pessoal? Porque existe aí um desvio. Talvez essa pessoa nem despertou espiritualmente, tá? Entrou no meio da espiritualidade e tá tendo desvio de comportamento segundo o ego dela. Então, muitos colocando o ego dela, então. Por isso que a espiritualidade tem levantado pessoas para corrigir, tá? Aquilo que está errado. Por isso que a maioria do meu vídeo é corrigir, é tirar a nuvem negra da mente das pessoas. Porque as pessoas estão, como é que se diz? Por várias coisas que foram introduzidas na mente aqui nessa da pessoa, a pessoa não consegue mais até discernir o que é a verdade, pessoal. Então, por isso que você tem que abrir a visão, que Deus vai lhe dar a capacidade de perceber e enxergar aquilo que é verdadeiro e o falso. Tá, pessoal? Então ele fala, cerca de 80% das informações que recebemos vêm dos olhos. Elas são nossa janela para o mundo. Então, aqui para essa realidade, né? Conectando com tudo ao nosso redor e permitindo que vejamos toda a beleza quanto o problema da vida. Tá? Vai ver a beleza e o problema. Então, tá aí, tá, pessoal?
Aí ele fala, ao alimentar nossos olhos físicos, então, quando você... O que é que você alimenta os seus olhos físicos? É você estar... sua consciência está atrelada ao ego, tá? Também estamos alimentando nossos olhos espirituais, tá? Que tudo aqui passa pelos nossos olhos físicos e vai para a nossa consciência, que é o nossos olhos espiritual que está enxergando tudo aqui. Esses olhos físicos tem um processo cognitivo de transmitir energia, luz, né? Você vê porque o cérebro ele é cheio de sinapses, de transmitir essas imagens, energia, você vê lá as sinapses, né? Eu estudei até com o professor, né? Ele é meu amigo também, que ele diz que nada ali é interligado, é tudo de sinapse, então corrente elétrica, então energia. Então, quando eu vejo aqui a luz de dia, quando eu vejo, isso vai ser transmitido para minha consciência. Porque quem vê verdadeiramente é a sua consciência, tá? Aí ele fala, como surgimento da mídia social, enfrentamos um bombardeio constante de imagem e realidade diferente. Nossos olhos ficam mais ativos do que nunca. Então, a gente sofre um bombardeio por notícias, imagens pesadas. Para quê? Para aquela imagem colocar medo na gente, tá, pessoal? A Matrix sabia disso, tá? Ele sabe como a gente funciona. Ele sabe que ele quer atingir. Então, isso acontece, tá, pessoal? Aí ele fala, um bombardeio, né, de imagem a realidade diferente. Nossos olhos ficam mais ativos do que nunca. Enquanto rolamos a tela, as cenas e as informações estimulam os olhos de maneira que muito mais rápida e intensa. Então, hoje esse aqui celular, tablet, computador, né? A gente rola a tela rapidamente, tá? É tanto que tem aqui mídias da internet sociais, né? Que é o que agora? É não sei quantos segundos tal. É rapidinho. Ninguém tem mais paciência de assistir um vídeo meu desse aqui de 1 hora. Pessoas que estão nesse tique-tique nervoso, pessoal, ele nem para. Ele nem, na hora que ele vê 1 hora de... Não, aí passa logo, nem quer ver, tá? Então, por isso que eu estou dizendo, só vai vir pessoa escutar meu vídeo, aquela que a espiritualidade tocar, trazer para levar. E às vezes quando está em dificuldade, né? Está numa dificuldade consciencial, está com problema. Então ele vai buscar essa palavra, essa ajuda, tá? A maioria é assim, pessoal, tá? A gente que está agora aqui no canal, na espiritualidade, foi assim, tá? A gente tava aí também aí, a mesma coisa que essas pessoas estão assim agindo, tá? Então, ele diz que estimula os olhos rapidamente, né? Intensa. Essa cena molda a nossa visão do mundo de uma forma totalmente nova. Então, você vê porque hoje as crianças, ela mexe no celular, estão tudo agitadas assim, então ansiedade, porque ela não consegue mais, pessoal, ter a paciência. É tudo rápido assim, ó. Eu vi um menino no ônibus, né? O menino no ônibus mexendo o celular, ó. Eu de cá, né? Você vê que eu saio, quando eu saio de casa, eu nem abro o celular em rua assim, em ônibus. Não abre nada, pessoal. O celular fica no bolso. Aí eu fiquei olhando a criança. Nossa, então, esse novo humano aí, ele vai ter uma concepção muito agitada, tá, pessoal? Nova.
daquele que a gente é antigo, que é agora que a gente está tendo relacionamento com essas coisas, tela, internet, tá? No meu tempo não tinha isso, tá? Era bem raro, aí foi até chegar esse tempo aqui da internet, tá? Eu aprendi muitas coisas por agora, tá, pessoal? De aqui gravar o vídeo, dessas coisas mexer. Eu preciso aprender mais coisas aqui, porque eu não sei muito, tá? Mas é isso. Aí ele fala, uma vez que vivemos na era da informação, então muitos falam que é a era da informação, né? Que a informação vem rápida e vai rápida também. É a era da informação. Então, só eu dar um clique aqui na internet, eu busco a informação rapidinho. Então, eles estão dizendo que essa é a era da informação. Precisamos ser vigilantes e escolher o que os nossos olhos contemplam. Então, precisamos vigiar, né, pessoal? O que é que a gente está consumindo? O que é que a gente está vendo? O que é que, sabe? A gente precisa fazer isso. Porque o que você coloca diante aquilo vai lá para a sua consciência, tá? O qual você vai estar pensando e vai estar criando uma camada energética no seu corpo espiritual. Não tem para onde correr, tá? E a Mata tem que saber disso, por isso que ele prepara aí coisas aí na televisão, tá? Agora com a internet e tal, eles estão atacando com a internet, tá? Porque era a televisão que tinha mais força, né? Mas agora a internet também, tá? As redes sociais, tudo isso tem agora impacto rapidinho, tá? Meu vídeo aqui eu gravo, é rapidinho, eu baixo aqui, no instante uma pessoa está me assistindo. Eu posso ir ali filmar a rua, ao vivo, e passar para minhas redes sociais. Então, a pessoa de lá do Japão, da onde ela estiver, ela está vendo aqui o que está acontecendo aqui ao vivo. Tá, pessoal? Aí ele fala, o olhar espiritual é essencial para aquele que busca um propósito maior na vida. Então, é para aqueles que estão buscando uma conexão com um propósito maior na vida, saber quem é ele, da onde veio, a conexão com Deus. É uma pessoa está buscando isso, tá? Tem pessoas que estão aqui, pessoal, no mundo e não estão buscando nada disso. Aqui, abusando até o momento de ela ir embora, tá? É assim, ó quantas aí, pessoal. Eu saí agora de manhã, quantas pessoas eu vi assim? Fazer o que, pessoal? Essa é a frequência que a Matrix colocar essas pessoas. E é difícil despertar, tá? Aí ele fala, ele permite que a pessoa veja além da aparência e compreender as lições que a vida oferece. Essa visão mais profunda pode ajudar a superar desafios, encontrar paz interior e desenvolver uma conexão mais forte com a espiritualidade. Então, essa visão, esse olhar espiritual, vai fazer isso, pessoal. A gente vai ficar mais forte na espiritualidade. Ele fala, além disso, o olhar espiritual promove empatia, compaixão, fundamental para a convivência harmoniosa entre os seres humanos. Então, vai trazer essas habilidades, essas virtudes que você tem quando você desperta o olhar espiritual. Você desperta as suas consciências. Essa virtude vai vir, então vai ajudar você, tá? Aí ele fala, o olhar espiritual está intrinsecamente ligado ao autoconhecimento. Então, tem que buscar autoconhecimento. Não pode, tá? É uma pessoa que despertou a consciência, está intimamente ligada com o conhecimento. Ele fala, ao desenvolver essa capacidade, a pessoa são levadas a explorar
as pessoas são levadas a explorar as suas emoções, crenças e valores. Essa jornada interna é fundamental para entender que somos e como o nosso papel no mundo. Ele disse que não gosta. Então, pessoal, ó, você vê, né? Eu vou começar a minha parte, você vê como é que fica aí, tá, pessoal? Tá querendo atrapalhar aqui a mensagem para vocês, tá? Tá coçando, né? A língua tá coçando. Aí ele fala, ao desenvolver essa capacidade, pessoas são levadas a explorar. Cadê? Onde que eu parei, pessoal? Tá vendo aí? Já até me perdi onde eu parei. Ele disse, então, as pessoas são levadas a explorar as emoções e crenças e valores. Então, quando você desenvolve essa capacidade, você está sendo levada para explorar a sua emoção, a crença e o seu valor. Então, isso é o trabalho da espiritualidade. É o autoconhecimento. Você entende? Por isso que quando tira a minha visão aqui, eu perco aqui o que eu estava falando. É isso que acontece, tá? Aí ele fala, a jornada interna é fundamental para entender quem somos. Então, quem somos aqui? Quem é a gente? Você sabe quem é a gente? Você é o corpo? Você é a mente? Você é o sentimento? Não, você é a consciência. E qual é o nosso papel neste mundo? Então, o que é que você veio fazer aqui? Você veio ficar fazendo isso? Bagunçar? Aí depois, eu quero agora ir para o céu. É assim, pessoal? É isso que você vê. Então, você tem que abrir essa visão para você compreender isso. E quantas pessoas estão aí, igual a barata toda? Até pessoas que é de grupo religioso, pessoal. Ele não sabe o que veio fazer. Ele está igual a barata tonta. Você entende, pessoal? Como o olhar espiritual é importante? Aí ele fala, qual é o seu papel nesse mundo? O que é que você está fazendo aqui, né? Aí ele fala, o autoconhecimento, por sua vez, facilita a prática do olhar espiritual. Então, vai facilitar. Por quê? Porque você vai trabalhar a sua emoção, a sua crença, os seus valores ético e moral. Vai facilitar com que você vá aumentando esse olhar espiritual. Por isso que vai ajudar, você com a prática vai ajudar. Quanto mais você expande a coisa, mais você vai vendo, tá? E vai trazendo o quê? Responsabilidade, tá, pessoal? A gente tem que deixar de ser criança, tá? Tem que ter responsabilidade. Aí ele fala, pois permite que a pessoa reconheça as suas limitações e busque superá-las. Então, vai permitir que a pessoa reconheça o limite que ela tem e busque superar esse limite. Dificuldade aqui, limite humano que a gente vai tentar superar isso aí, tá, pessoal? Aí ele fala, o benefício do olhar espiritual são vastos e impacta diversas áreas da vida. O indivíduo que cultiva essa visão experimenta maior paz interior, clareza mental e senso de propósito. Então, esses são benefícios, porque quando você vai trabalhando despertou, vai trabalhando seu espírito, vai elevando a sua consciência, você vai sentindo uma maior paz, clareza mental, não vai ter confusão, né? Igual muitos que chegaram no meu canal, nossa, quanta confusão mental, pessoal, na mente. Mas graças a Deus, né, pessoal? Eu fui limpando as dúvidas, hoje as pessoas estão melhor. E um senso de propósito. Então ela vai ter um senso para o que é que ela tem que fazer e para onde ela vai.
Aí ele fala, além disso, o olhar espiritual pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo um estado de bem-estar geral. Por que que vai diminuir, ele fala, vai reduzir o estresse e a ansiedade, pessoal? Porque você vai ter outro olhar, você vai entrar em outra vibração. Então, vibração de ansiedade e de estresse e ansiedade é uma vibração baixa, tá, pessoal? Uma vibração que a pessoa está acelerada. Estresse, está com a ansiedade. Então, é outra vibração. Não é uma vibração. Então, quando o seu olhar muda, você eleva a sua frequência, essas ansiedades mudam, tá? Até depressão também, tá? Vai ser um bem-estar geral que vai promover com essa visão, tá? Aí ele fala a conexão com o divino e a compreensão da interconexões da vida também são aspectos que enriquecem a experiência. Então, você vai ter compreensão não só dessa existência. É o quê? É interconexões. Então, você vai ter conhecimento das coisas do universo. Você vai ter conhecimento como o jogo está funcionando, das regras, das leis espirituais. Você vai ter compreensão dessas coisas tudo. Então, vai ajudar você como você tem que se comportar aqui. Tá? E vai enriquecer você como um ser humano, uma experiência humana. Então, uma experiência de quem? Da consciência. Aí ele fala, embora o olhar espiritual traga muito benefício, também pode trazer desafio, resistência externa, o ceticismo, as distrações do dia a dia, pode dificultar o desenvolvimento dessa visão. Então, não podemos, pessoal, tá? Deixar que essa resistência interna... Então, tem muita gente aqui no meu canal, pessoal, que está tendo resistência de mudança das coisas aqui, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? O ceticismo, tem pessoas que entram naquele questionamento e entram naquele ceticismo. Agora não crê em nada. As distrações do dia a dia, então, se ocupa mais com coisas, mais desse mundo, tá? Do dia a dia, vai dificultar você a desenvolver, ao desenvolvimento dessa visão. Então, vai dificultar você, pessoal. Eu espero que você não entre nesses desafios aqui, tá, pessoal? Porque a gente tem que crescer, pessoal. Então, isso aqui vai atrapalhar o seu crescimento. E foi preparado mesmo pela Matrix, tá? A gente o que agora? Vai ter que equilibrar. Vai ter que estar um lado espiritual e um lado aqui físico da nossa realidade. A gente trabalha, ganha dinheiro, depois a gente tem uma missão maior ainda, que é o mundo espiritual, as coisas do espírito. Quem despertou, ele vai ter que fazer isso aí. É o equilíbrio, tá? O equilíbrio não pode, enquanto a gente está aqui, não pode partir somente para o espiritual, não, não. E não pode também partir só para o físico, tá? É um equilíbrio. Aí ele fala, é importante reconhecer esses obstáculos. Então, é importante. E abordá-lo com paciência e compaixão. A prática continua em um apoio de grupos espirituais, pode ser fundamentais para superar esse desafio e fortalecer o olhar espiritual. Então, você participa de um grupo, conversa sobre coisas espirituais, tá? Sua experiência que você compartilha. Então, isso é muito importante. Por quê? Vai fazer com que você vá crescendo, se interessando por essas coisas, tá? Mas a gente vai deixar... A gente tem um corpo, a sua consciência tem um corpo.
Você vai deixar de fazer as coisas aqui? Não, mas com equilíbrio, tá? A gente tem que ter essa consciência. Aí ele fala, à medida que o mundo evolui, o olhar espiritual também se transforma. Com o aumento do interesse por práticas espirituais, o reconhecimento da importância do bem-estar mental e emocional, mais pessoas estão buscando o desenvolvimento e essa capacidade. O olhar espiritual pode se tornar uma ferramenta poderosa para enfrentar o desafio contemporâneo, promovendo maior compreensão e conexão entre o indivíduo e o universo. Então, ao mesmo tempo que o mundo está evoluindo, pessoal, está se transformando, tem pessoas despertando a consciência e buscando essas práticas espirituais e, às vezes, buscando não em grupo religioso, não preso a um dogma, mas estão buscando agora mesmo aquela espiritualidade livre, o qual eu estou falando aqui. Eu estou falando dessa espiritualidade livre. Então, tem pessoas despertando, ela quer trabalhar a espiritualidade dela, mas ela não quer ficar ali seguindo um dogma de uma igreja. Ela quer, eu quero ter um relacionamento com Deus, irmão, mas eu não quero ficar seguindo dogma, seguindo o líder, o que ele fala, as coisas e tal. Eu quero seguir aquela orientação da espiritualidade mesmo. Então, tem pessoas assim, tá? Foi por isso que eu abri meu canal para atingir essas pessoas, como eu também. Eu não tenho nenhum grupo religioso, tá? Por mais que eu já participei de muitos, tá? e aprendi muitas coisas, mas também peguei muitas coisas ruins que tem nesses grupos, tá, pessoal? Mas o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou consertando as nuvens negras que é deixada por esses grupos espirituais. Tanto evangélico, católico, espírita e espiritualista. Então, aquele que é espiritualista despertou a consciência dele, ele está falando de uma espiritualidade livre, ele está olhando todas essas camadas aí de religiões, grupos espirituais, para ver aonde tem erro e consertar, tá? Porque nesses grupos aí tem também verdade, pessoal. Eu vi, tem falando coisas corretas, tá? Mas não é tudo. E a nossa consciência, tem que se apoiar na verdade, pessoal, na essência da verdade, tá? Então, vamos limpando. Então, essa espiritualidade livre que eu estou falando aqui é para limpando os erros que foi cometido aí ao longo dessa jornada, né, da humanidade, de querer se conectar com Deus, tá, pessoal? Essas pessoas também estão querendo se conectar com Deus. Elas estão querendo fazer a vontade de Deus. Mas ela pensa que é daquele jeito. A gente tem que entender porque é o nível da consciência dela, tá? Então, tem muitas coisas certas? Tem, mas tem muitas coisas erradas também que elas estão. E isso dificulta a conexão dela com Deus dela, com a espiritualidade dela. Dificulta quando tem erro. Por isso que eu estou consertando. Para você verdadeiramente ter uma conexão de verdade profunda, sentindo, sabe? Chore, pode chorar, pode sorrir, mas você tem que sentir. Então, porque é mente e coração, pessoal. Então, é esse propósito que eu estou trazendo da espiritualidade livre, tá? A gente estuda todos os textos, vê aonde é que tem verdade. Será que tem verdade isso aqui? E aí, irmão, como é que você analisa esse ponto? Tá? Entende? A gente está estudando, tá? Observando todos os textos espirituais que existem aqui nessa realidade, para a gente tirar ali o que tem de verdade, a essência de verdade dos textos, tá? Por isso que eu uso aqui. Você viu que no vídeo de ontem eu usei a espiritualidade, usei
o budismo, né? O hinduísmo, e usei a Bíblia também para falar do mesmo tema que eu estava trazendo ontem, que era escuridão espiritual. Entende, pessoal? Então, olha o que eu estou fazendo, pessoal. Vê se não é uma coisa difícil, tá? Porque algum budista pode me xingar, algum algum cristão, algum evangélico pode me xingar, algum espírita pode me xingar se eu estou fazendo assim, porque tem espiritualista aí que só tá no quadradinho, tem o grupo dele ali, tá? Ele não é dessa espiritualidade aí livre, tá? Então, ele fala que é o quê? Aumento do interesse de pessoas praticar espiritualmente e reconhecer a importância do bem-estar emocional, mas pessoas estão buscando desenvolver essa capacidade. Um olhar espiritual pode se tornar uma ferramenta poderosa contemporânea. Então, eles estão buscando essa espiritualidade, mas de uma forma mais livre. Então, é o que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Essas pessoas que estão assim, tá tudo bem. Se tem pessoas aqui de outro grupo que estão aqui me assistindo, tudo bem também, né? Mas através do conhecimento que ela vai ter, ela vai perceber o erro, tá? Então, procurar uma dedicação. Então, isso é muito bom, tá, pessoal? Então, estão despertando consciências assim. Porque não, porque vai passar essa fase, pessoal, de igreja, de grupo, tá? A humanidade, enquanto estava dormindo, foi criado, a matrix religiosa criou todos esses grupos, essas igrejas, tá? Entende, pessoal? Vai passar essa fase, tá? E tá passando. Algumas estão resistindo, estão na resistência, mas com o tempo vai poder. E com a nova geração que está vindo também, vai haver mudança aí, tá? Vocês aí que ainda estão no grupo aí, não se preocupe que isso vai ser caído aí, tá, pessoal? Quem viver, verá, tá? Aí ele fala, o olhar espiritual não é uma ferramenta para enfrentar desafio contemporâneo. Então, vai ser para enfrentar o desafio dessa contemporaneidade, né? Que é esse novo olhar para o ser humano, esse novo jeito de o ser humano viver, tá? Promovendo maior compreensão e conexão entre o indivíduo e o universo. Então, essa pessoa vai estar conectada com ele próprio, com Deus, a espiritualidade, e com o universo, tá? Aí ele fala, ao buscar por significado em uma das motivações mais profundas do ser humano. Então, a busca por significado é uma coisa mais profunda do ser. O olhar espiritual nos convida a explorar questões existenciais e refletir sobre o nosso propósito da nossa vida. Essa busca pode ser uma jornada transformadora, levando a insights valiosos sobre nós mesmos e nosso lugar no universo. Então, você vai olhar para você e vai olhar o que você está fazendo aqui nesse universo. Você está bagunçando? Não vai mais bagunçar? Você vai se comportar? Então, você vai olhar aí. Tá? Porque tem muita gente bagunçando aqui, tá, pessoal? E não é pouca, tá? Aí ele fala, através da reflexão e da prática espirituais, então, através que a sua consciência entra nessa reflexão e na prática espiritual, o que é que acontece? Pode encontrar resposta que soa com a nossa essência. Então, com a nossa consciência, a nossa verdadeira essência, essa é a nossa verdadeira pessoa. Não é o corpo. Tá certo, pessoal?
Não é fácil, né, pessoal? Mas como é que se diz? A gente precisa ter esse olhar, tá, pessoal? Aí a pergunta que não quer calar, mas já está calando, é, será que a Bíblia fala sobre esse olhar espiritual? Será que a Bíblia também manda a gente desenvolver essa capacidade do espírito, que é o olhar espiritual? Será que a Bíblia fala? Vamos ler, né, pessoal? Efésios 1, versículo 17 até o 19. Vamos ler aqui, pessoal. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresça no conhecimento dele. E peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saiba qual é a esperança da vossa vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da herança no santo, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, ao que cremos, segundo a eficácia da força e do seu poder. Ele falou tudo, né, pessoal? Pronto, já acabou. Ele já disse tudo aqui. Entendimento, sabedoria espiritual, entendimento, os olhos espirituais, que é o olho do coração, tá? Porque você já viu coração ter olho? Então, Paulo está orando para os irmãos iluminar os olhos do coração de você. Você já viu o coração ter olho? Então, está falando da alma. Então, é abrir essa terceira visão, que é o quê? O terceiro olho que os grupos espirituais fala, que é para você ver o quê? Para que você saiba qual é a sua esperança. Então, qual é a sua esperança aqui? E a sua vocação aqui? O que é que você veio fazer? Então, você vê que essa visão, a Bíblia também fala que tem que abrir para você saber qual é a sua visão. Então, ele estava orando pelos irmãos novos para abrir esse entendimento. E é o que eu quero, estou fazendo aqui, tá? Que é o quê? O despertar da sua consciência. É o que eu estou fazendo. Para você ter a compreensão da esperança, quem é sua esperança, e qual é a sua vocação aqui. O que é que você vai fazer? Você está bagunçar aqui? Você veio bagunçar aqui? É isso que você vai fazer. Então, você precisa. Então, ele estava orando para abrir a sabedoria e dar entendimento para o quê? Quando acontece que você faz isso, você cresce no conhecimento dele. Dele quem? Quem é dele? Conhecimento de Deus, né? Peço que ilumine os seus olhos, né? Para que saiba qual é a esperança da sua vocação e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual é a sua suprema, então, você tem uma herança no santo. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Então, qual é o talento, o dom, o poder que está sobre nós para a gente colocar aqui nessa realidade? Você tem que ter conhecimento. Mas como é que você vê isso? Quando você abre os olhos do coração. Você desperta a sua consciência. E sobre nós, o que cremos? Então, aquele que crê, segundo a eficácia da força e do seu poder. Então, pessoal, será que a Bíblia fala sobre o olhar espiritual? É uma capacidade do espírito. Então, você vê que essa mensagem aqui é para quem? É para sua consciência. Ele está falando com a sua consciência. Porque ele está pedindo para abrir olho do coração. Aonde que abre o olho? Então, ele está pedindo para abrir esse olho natural. Tá? Então, ele está falando com a consciência daqueles irmãos que estavam lá em Éfeso, né? Efésio. Tá? Entenda, pessoal. Quando não mudar a visão, você não saber para quem a Bíblia está falando,
vocês vão levar para a visão terrena. É por isso que os pastores levam para a visão terrena. Agora, como é que você vai levar aqui vai ter um olhar da visão terrena? Que ele está mandando abrir o olho do coração. Que olho do coração? Você já viu o coração ter olho? Você entende? Se você não saber, é o olho que a alma tem, tá? A sua consciência tem. É essa que tem que ser iluminada, abrir. E a iluminação acontece quando? O apóstolo Paulo fala: desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo vai resplandecer sobre ti. Então, a luz vai iluminar, você vai enxergar. Tá claro, pessoal? Eu não sei por que a dificuldade, tá? Porque tá fora da visão espiritual. Aí, Salmo 119, 18. Abre meus olhos para que veja a maravilha da tua lei. Então, o salmista pede para abrir os olhos. Será que é esse olho, o olho natural aqui? Qual o olho que ele está pedindo para abrir? Você entende, pessoal? Vocês têm que pensar. Os evangelhos estão lendo, parecendo que... Qual o olho que ele está mandando abrir? É o olho natural? Você entende que existe um olho, que é o olho da consciência, que muitos espíritas falam que é o terceiro olho? Que é... Como é que se diz? Que está aqui no frontal, que tem a ver com a ligação com a pineal da pessoa. Você entende, pessoal? É bem claro, a Bíblia está falando disso. Aí ele fala, Isaías 59, 10. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como que não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Então, ele está falando de quem? Quem é que está andando de dia e está tropeçando aí, pessoal? Então, de que tropeço ele está falando? Tropeço de pedra mesmo? É isso que ele está falando. Você entende que ele está falando com a consciência? Então, sua consciência está tropeçando. Quando você não desperta a consciência, você fica como um cego, ó, palpando o muro. Para onde eu vou? Samuel, é onde mesmo? Nossa, pessoal, é muito ruim, tá? Ai, meu Deus. Ai, eu tenho que terminar o vídeo. Então, vamos lá. Então, você entende para quem ele está falando, pessoal? Enquanto ficar apegado aí nessa realidade, está falando com sua consciência. Então, ele está falando que estamos tateando com um muro que não tem olhos. Então, não tem olhos? Como assim a gente não tem olhos? Ao meio-dia tropeçamos, então. Ao meio-dia é como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Então, é isso, pessoal. Tá falando com a sua consciência, tá? E você tem que abrir ter esse olhar espiritual, além aqui da matéria, porque isso vai lhe dar força, vai lhe dar convicção. Ah, caiu o mundo, inundou. Eu estava vendo a notícia aqui, diz que vai ter um tsunami aí nas partes baixas aí né, que é no litoral. A água do mar vai invadir esses lugares que é litoral aqui do Brasil e tal. Vai ter tsunami. E aí, pessoal? Como é que vai ser? Entende? Se a gente só fica olhando para essas coisas, o que é de nós? O que é de nós? Hã? Aí ele fala, Atos 28, 27. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? O homem que espera alguma coisa só neste mundo, ele é miserável. Nossa, miserável é uma palavra muito forte, né?
a pessoa está na miséria, tá, pessoal? Mas uma miséria espiritual. Então, quando você está na miséria espiritual, é a miséria do seu espírito, tá? Aí ele fala, Atos 28, 27. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Assim não fosse, poderia ver com os olhos e ouvir com o ouvido, entender com o coração e se converter, e eu o curaria. Então, ele está falando de que olhos aqui que as pessoas fecharam? Olho do coração? Então, de que olho ele está falando? Você entende, pessoal? Você entende agora? É depois que eu falo aqui para você, nossa, como é que eu não vi isso? Porque precisa de dar o olhar espiritual para a gente ler a Bíblia, para entender o que os apóstolos estavam falando. Então, ele está falando assim, pois o coração deste povo se tornou insensível. Então, endurecer o coração. De má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Que olho? Esse olho? É isso? Não. Ele está falando do olho espiritual. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, então com os olhos espiritual e com os ouvidos, entender com o coração. Então, seu espírito vai entender. Sem você abrir, você não entende a escritura. E aí o que é que acontece? Você não entende a mensagem, você não entende a escritura. O que é que acontece? Não entenda com ele não ouve, não entende com o coração, então não entende com a alma, o espírito dela não. E converta e eu o curo. Então Deus não pode curar aquela alma. Por isso que o despertar é importante, pessoal. Você só tem esse olhar espiritual quando você desperta a consciência. E eu estou aqui para isso, tá? Você pode aí vir me xingar, querer me bater, mas eu tenho que falar que a essência da verdade vai doer um pouquinho, mas é para o seu bem, tá, pessoal? Para você entrar na frequência, entrar no processo de crescimento espiritual da sua fé, tá? Para Deus trabalhar e curar a sua alma. É isso que Deus estava falando ali, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Coríntios 3, versículo 14. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foram retiradas porque é somente em Cristo que ele é removido. Então, vai ser removido essa cegueira na mente, nos olhos da sua alma, tá? Esse véu que foi colocado. Ele está falando espiritualmente, tá, pessoal? Tinha um véu, né, que cobria, porque o véu ele só é removido em Cristo, quando você entra na frequência, quando você desperta a sua consciência, entra na frequência de Cristo. Aí é removido, então você aí vai enxergar, o véu é tirado, você vai entender, você vai compreender, você vai se alinhar com a espiritualidade. Sem a frequência de você estar em frequência com Cristo, não vai ser removido. Você vai ficar enxergando como os outros estão enxergando. O seu olhar não vai ser um olhar espiritual. Entende, pessoal? Por isso que tem muitos errando, tá? Aí o que é que ele fala mais? 2 Reis 6, 16 e 17. Você veja que existem olhares diferentes. Essa parte vai mostrar para você. O terceiro olho que tem que ser aberto. Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais o que estão conosco. Né? 2 Reis 6, 16 e 17.
do que estão com ele. E Eliseu orou e disse ao Senhor: peço que abra o olho dele para que veja. O Senhor abriu o olho do moço e ele viu que o monte estava cheio de carro, cavalo de fogo ao redor de Eliseu. Esse moço, ai, que é isso aí? Ai, anjo com espada de fogo. Por quê? Qual o olho que Eliseu estava orando para abrir o olho do moço? Qual era o olho? Esse olho físico? Entende, pessoal, que existe um olho da alma espiritual, né? Que é conhecida aí na espiritualidade como o terceiro olho, né? O olho do chakra frontal, né? Então, é esse olho, esse olhar que tem que ser aberto. Você tem que ter esse olhar. Você é um espírito, você é espiritual. Então, abra aí para ver. Quando ele viu, estava cheio de carro, de cavalo e carro de fogo ao redor de fogo ainda, tá? Entende? Então, pessoal, é claro, a Bíblia é clara também. A Bíblia fala, tá? Mas não estão entendendo. Quem estão lendo aí, os líderes, os pastores, não estão passando a visão espiritual. Não estão despertando consciência, né? A convenção das pessoas pessoas não estão se convertendo, estão se agregando a um grupo religioso. E ela vem com a mesma visão, por isso que tem coisas erradas dentro da igreja, porque a pessoa tem a visão terrena, então está tratando mal, tem discriminação. Você está pensando que não tem, pessoal? Nesses grupos, discriminação racial, de cor, de dinheiro. Você está pensando que não existe? Eu vi tudo isso, tá? Por quê? O ser humano está ainda com a visão terrena daqui, tá? Só mudou, só tá indo para um grupo lá se juntando e bagunçando tudo lá, tá? Só isso que aconteceu com a consciência. Aí o que é que ele fala mais? Lucas 24, 31, 32. Então os olhos dele se abriram e ele reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Então, se seu peito está ardendo aí, está tocando, você está sentindo quando eu estou falando a escritura, é porque Cristo está tocando no seu coração. Então, o que é que Cristo fez? Quando olhou, então os olhos dele se abriram. Então, quando Cristo permitiu que ele visse, o que é que eles viram? Eles viram Cristo, então, aqueles que iam por o caminho de Emaús, tá? Ele ia lá falando da Bíblia pelo caminho. E Cristo apareceu no meio dele e estava ensinando a Escritura. Quando eu estava ensinando, o coração deles, eles se alegravam, ardia. Entende, pessoal? Que olho, qual o olho que foi aberto aqui dele? Que Cristo abriu, ele viu Jesus, depois Jesus, quando percebeu que ele via ele desapareceu. Você entende, pessoal? Não é fácil. Aí, 1 Coríntios 2, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido. Então, o espiritual, aquela pessoa que abriu a consciência, é espiritual verdadeiro. Ele compreende e discerne todas as coisas. Tá? Aí, 1 Samuel, aí ó, meu xará aqui, ó, 1 Samuel, profeta Samuel, 16, versículo 7. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então,
o que é que o Senhor está olhando? Está dizendo que está olhando para o seu coração, mas ele está olhando para o seu espírito, a sua alma. É lá que ele está olhando. Então, se você diz que é do Senhor, que tem a conexão com Deus, é espiritualista, é cristão, você tem que ter a visão que o Senhor tem. Você não pode olhar mais o ser humano como o homem vê diante dos seus olhos. Porque o homem vê e julga segundo a aparência, segundo o que tem, segundo o que não tem. E Deus não é assim. Então, se você é espiritual, você tem que ter essa visão que Deus está tendo. Tá, pessoal? É claro, tá? A Bíblia é clara, não erra. Aí, 2 Coríntios 4:18. Assim, fixando os olhos naquilo que se vê, mas não no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, a gente tem que fixar os nossos olhos naquilo que é eterno. Nessas coisas que a gente está vendo, vai passar. Vai passar. Você querendo ou não, vai ter um fim, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Mateus 6:22-24. São os olhos a lâmpada do corpo. Então, que olho que são a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Que corpo? Corpo espiritual, os olhos espiritual, tá? Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Então, você vai ter trevas. Quantas pessoas aí estão na trevas? Não, irmão Samuel, eu estou na igreja. Se você, pessoal, você tem pensamento mau, pratica coisas erradamente, você age erradamente, você está com um olhar mau. Tá? Você tem que ter aquela visão que o Senhor tem para não fazer julgamento segundo a sua visão terrena aqui, tá, pessoal? E isso acontece muito, tá? Até no nosso meio religioso também acontece isso, tá? Por exemplo, eu dei até um exemplo. Como é que você me vê aqui, pessoal? Tá? Você me vê como um jovem que mora numa periferia. Não foi assim que eu fui descrevendo? Vocês me veem assim. Agora, será que a espiritualidade de Deus me vê como você está me vendo? É isso. Quem é espiritual vai olhar eu de outra forma. Tá? Não vai olhar as minhas limitações físicas, aqui que eu tenho, falta de dinheiro, onde eu vivo. Não vai olhar. Mas o ser humano normal, ele vai olhar isso. E pode ter preconceito. É claro. É bem claro, tá, pessoal? Eu não sei por que erra, porque não tem essa visão. Aí ele fala, Salmo 119:37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver no caminho que traçaste. Então, desvia os meus olhos, os meus olhos espirituais das coisas inúteis. Quais as coisas inúteis, pessoal? Faz-me viver no caminho que você traçaste. Então, naquele propósito que você traçou para mim, para eu colocar aqui nessa realidade. Tem que entrar no propósito, tá, pessoal? Aí ele fala, 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, as ostentações do bem, não vem do Pai, mas do mundo. Então, o mundo do desejo. Mundo do desejo. Então, quem a sua consciência está atrelada a esse mundo, não vem do Pai. Porque o Pai tem uma visão muito além do que a gente aqui. Por isso que ele não faz exceção de pessoa, ele não faz o julgamento. Mas a gente faz aqui, pessoal,
A gente faz. A gente faz quem tem dinheiro, quem não tem, quem tem os olhos bonitos. A gente faz, tá? Até a gente que está no meio da espiritualidade também. Não vamos ser hipócritas, tá, pessoal? Não vamos ser hipócritas. Nós que estamos na espiritualidade também fazemos isso, tá? Por causa disso. Por causa desse. Que não tem esse olhar espiritual. Uma pessoa que abriu a visão, ela não olha mais as pessoas como ela olhava antigamente. Tá? Aí, Apocalipse 3, versículo 18. Dou este conselho: compre de mim ouro fino no fogo, e você se tornará rico. Compre roupa branca e vista para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, olha o que Jesus, Deus está falando, pessoal. Ele está mandando você comprar ouro refinado no fogo. É ouro que está vendendo aí, pessoal? É esse ouro? Você entende que é uma metáfora? Aí ele fala, e você se tornará rico. Que riqueza é essa? Que ouro é esse? Compre roupa branca e vista para cobrir a sua vergonha, nudez. Então, por isso que tem até um grupo aqui dos evangélicos que só vai todo de branco, tá? Deve ser isso, ó. Deve ser que ele ouviu aqui. Vista a roupa branca, né? Compre roupa branca e vista para cobrir a sua nudez. Mas ele está falando aqui de roupa natural, de nudez. Essa nudez é uma nudez que a gente está nu aqui na realidade. É isso, pessoal? Então, ele está falando de uma coisa espiritual. A nudez que está aparecendo, as suas vergonhas, tá? Diante de Deus. Então, e compre colírio. Daqui a pouco vou fazer campanha de vender colírio aí, para abrir o terceiro olho, viu? Aí, ó. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, esses caras podem usar esse versículo aqui. Aí, ó. Eu vendo aqui o colírio que vai abrir os olhos espirituais, pessoal. Daqui a pouco vai aparecer um doido desse aí, tá? Aí ele, porque aqui tá mandando comprar, mas como é que compra? Ele disse que esse comprar é sem dinheiro e sem nada, para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, que olho é que vai passar esse colírio? É o colírio que a gente compra na farmácia? Entende, pessoal? A gente precisa entender a Bíblia, tá? Isso é uma metáfora para falar das coisas espirituais. Então, esse olho que é para comprar o colírio é espiritual, para abrir esse olho, para você enxergar, tá? Aí, Salmo 27:15. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira meus pés das armadilhas. Então, pessoal, quando você tem um olhar espiritual, você vai ter o olhar voltado para o Senhor. Então, Ele vai dirigir o seu passo e vai tirar você da cilada do laço do passarinheiro, da armadilha que a Matrix está criando para você cair. Então você vai perceber, aí tem laço, aí é golpe, aí tem laço. Então você vai perceber. Por quê? Porque você está vendo, tá? Então é bom você abrir a consciência, despertar, para você não cair aí, os seus pés não ficar presos na armadilha, no laço do passarinheiro. Então, Marcos 8:18. Você tem olho e não vê, tem ouvido e não vê, não se lembra. Então, você tem porque está fechado. Qual olho? Olho físico? Não. O olho espiritual, tá, pessoal? Aí ele fala, 1 João 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos,
o que vimos com nossos olhos e contemplamos a nossa mão, apalparam, isto proclama a respeito da palavra da vida. Então, que é Cristo. Eles viram, apalparam, eles viram que a palavra da vida estava com ele. É o que João escreve aqui, tá, pessoal? Então, nosso olhar tem que estar infito em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, tá? Então, vai abrir essa sua olhar espiritual para você não pisar com seus pés na armadilha, não cair no laço, tá, pessoal? Graças a Deus, pessoal, nossa, 1 hora e 10 minutos, nossa, eu vou ter que acabar aqui, tá, pessoal? Eu sei que tá bom o estudo, mas até aqui nos ajudou o Senhor, tá? Agradecer a vocês, a espiritualidade, né, por estar me ajudando. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!